E aí, gente, olha só, para dar sequência e tá hoje fechando com chave de ouro, né, a gente trouxe para vocês, para quem não conhece, essa é uma grande parceira, a professora Elda, que é professora aqui da universidade, aposentou tem algum tempo, estamos ensaiando, aliás, nós temos feito várias parcerias com a Elda ao longo do tempo, mas estamos inclusive ensaiando uma aproximação um pouco maior, né, Elda? Como uma professora aqui para o programa, quem sabe? Né? E aí, assim, hoje nós já tivemos muitos momentos falando dessa temática de violência, de direitos humanos, né, e saúde. E Elda traz, então, um debate que está na pauta do momento, a gente falando um pouco sobre essa questão de ocupação, de violências, e trazendo um pouco nessa perspectiva dos direitos humanos, tá? Então essa foi a encomenda que a gente trouxe para ela. Para aqueles que não conhecem Elda, gente, prepare-se. Como diz um amigo meu, é uma experiência. Isso não é uma aula, não é um debate, nem uma roda de conversa. É uma experiência. Tá? E aí vou deixar a Elda falar um pouquinho dessa trajetória dela, para poder estar situando para onde ela fala e para ela começar essa conversa com a gente. Já agradecendo muitíssimo, muitíssimo a bondade, a solidariedade, essa parceria que a gente tem de Elda poder estar com a gente nesse momento. Obrigada. Toda experiência pode ser boa ou ruim, né? Então vamos esperar para sentir. Bom, queria cumprimentar vocês, falar da minha alegria. Todas as vezes que eu venho a Maruípe, a esse lugar, eu me sinto feliz, tenho uma sensação de bem-estar, que normalmente é uma liberação aí, né, da serotonina, liberação dos hormônios da felicidade, porque esta casa me traz lembranças sempre muito boas, me traz sempre lembranças de momentos especiais da minha vida que foram, na realidade, um longo tempo da minha trajetória. Eu vim para esse campus quando ele ainda era cheio de eucaliptos. Ele era cheio de eucaliptos, não tínhamos tantos prédios, mas tínhamos muitos eucaliptos, uma área verde muito bonita. Em 1976, que eu cheguei aqui, em agosto de 1976. É uma vida, né? Mas como o tempo, eu sempre digo, é uma abstração, o tempo não existe. O tempo é uma abstração. Então, o que fica são essas experiências, esses sentimentos bons, gostosos, do tempo que eu fiquei aqui, que eu permaneci aqui. E, na realidade, os grandes movimentos da minha história, da minha trajetória, eles foram vividos nesse local. Então, isso, desde a aproximação com meu marido, conhecimento, casamento, filhos, e todos os momentos especiais foram passados no compartilhamento com esse espaço físico. Então, é sempre muito, muito bom. Agora, veja bem, eu vim para cá em 76, vou falar rapidamente, eu sou enfermeira de formação, eu fiz enfermagem aqui, fui da primeira turma de enfermagem da UFES e trilhei minha carreira trabalhando sempre com a questão de planejamento, com a questão de políticas públicas, de ética, e num determinado momento da minha história eu migrei para uma participação no direito, mas não saindo da saúde. A minha história, ela entrelaça saúde e direito de uma maneira muito íntima, há um entrelaçamento. Em nenhum momento eu fiz uma ruptura com a área da saúde, com a enfermagem, eu nunca fiz essa ruptura. Na realidade, eu fiz uma aproximação de outra área, mostrando e compreendendo a possibilidade da transdisciplinaridade como um caminho
epistêmico, um caminho de construção do conhecimento e de um conhecimento certamente mais rico do que isoladamente considerando, né? Então eu consigo talvez transitar pela saúde com o olhar do direito, transitar pelo direito com o olhar da saúde. Certamente eu levo as mazelas de um lado para o outro e as do outro para o de cá, mas eu também levo aquilo que foi de bom construído e a gente vai tentando se organizar aí nesse novo modo de produzir conhecimento, nesse novo modo de pensar a saúde a partir do direito, pensar o direito a partir da saúde. Então, o que eu faço nesses anos é isso, né? É isso que eu tenho feito. Então, hoje, eu coordeno mestrado e doutorado em Direito da FDV, é o único doutorado em Direito do nosso estado, está lá, e eu tenho muita satisfação de ser um projeto construído por mim e um projeto que trouxe como marca temática os direitos humanos. Então, assim, numa instituição privada, eu consegui imprimir, por toda a minha história e trajetória na universidade pública, eu consegui imprimir numa privada o ideário da questão do público, né? Tratando de temas que normalmente o privado não trata, que são os temas dos direitos humanos. De um modo geral, os temas ligados a direitos humanos, eles estão muito afeitos a uma esfera diferente, que não é a esfera do escalonamento de classes, como nós o encontramos. Então, um tema dos direitos humanos é um tema de contracorrente, é um tema de resistências, e eu sempre gosto de dizer que, na realidade, os direitos humanos são direitos de reconhecimento. Os direitos humanos são direitos de lutas por reconhecimento, né? Direitos humanos não são dados, direitos humanos são frutos de conquistas. Eu participei de uma banca de doutorado na semana passada, e, na verdade, uma banca de qualificação, e uma pessoa inteligentíssima fazendo um trabalho, e ela disse assim da importância das conquistas, trabalhava na questão de gênero, era uma tese feminista, de uma feminista, tratando a questão das mulheres, da violência, e ela termina o último parágrafo da tese, uma tese belíssima, termina o último parágrafo da tese dizendo que as conquistas deveriam ser feitas com tranquilidade, com muito diálogo, com muito... E aí eu disse, mas eu não estou entendendo. Não há um direito que tenha sido conquistado na paz. Não há na história dos direitos humanos um direito conquistado no processo de negociação. É duro falar isso, né? Não há negociação na luta pelos direitos humanos. A luta pelos direitos humanos é uma luta de enfrentamento, é uma luta de combate. Talvez eu nem devesse começar a minha fala por isso, mas acabei trazendo isso. Não sei porquê. Eu sou uma pessoa indisciplinada. Quem me conhece sabe que eu fiz 60 anos em janeiro. Com 60 anos, a gente já exerce a liberdade e a autonomia e vai falando assim sem uma coisa mais organizada, né? Então, os direitos humanos são frutos de... né? Eu tento ser organizada. Eu pego os papéis, eu tento várias vezes com a apresentação pronta, que ela bota a primeira e não sai do primeiro slide. Nós sempre desconfiamos que ela não faz nada. Não faço slide, eu boto lá o primeiro. Mas é verdade, isso pode acontecer mesmo, né? Então, assim, para manter a pose. Mas o que acontece? Eu disse a ela que não há uma luta, se você pegar, desculpa, eu vou misturar um pouco, mas eu vou depois voltar para o que eu fui convidada para falar. Então, assim, se você pegar as ondas do feminismo, eu dei um curso sobre as ondas do feminismo, no semestre passado. Se você pegar as ondas do feminismo, as diferentes ondas do feminismo, não há uma onda na qual um direito tenha sido dado às mulheres. Todos os
direitos que nós temos e que agora estão sendo recolhidos são direitos obtidos no confronto, no embate, no sangue. No sangue. Porque a gente pensa que não, mas mulheres morreram em razão dessas lutas. Eu tenho muita raiva quando eu vejo, inclusive semana passada, eu tenho muita raiva quando eu vejo uma mulher, não é raiva, mas um sentimento assim, essa pessoa precisa, a gente precisa conversar um pouco, dizer assim, eu sou feminista, mas eu não gosto desse rótulo. Eu sou feminista, mas eu não gosto desses enfrentamentos exagerados. Aí eu fico pensando, se aquelas mulheres não tivessem tirado o sutiã, que eu também detesto, jamais tiraria, mas se elas não tivessem tirado por nós não estaríamos aqui, nesta academia. Não estaríamos. Se aquelas mulheres não tivessem feito coisas que nós achamos estranho dentro do nosso desejo de sermos padronizadas, nós não estaríamos aqui. Se os negros não tivessem encetado lutas, nenhuma escravidão teria sido, pelo menos no papel, porque de fato a escravidão permanece, porque a escravidão do trabalho está aí, né? O que nós temos de escravidão do trabalho infantil, do trabalho escravo no Espírito Santo não está no gibi. Nós temos muito. Não estou falando solto, isso tem estatística do Ministério Público Federal. Então, estas lutas foram frutos, conquistas de lutas, muitas vezes sangrentas, por reconhecimento. E aí, as lutas de direitos humanos não serão fruto de negociações. Não serão. Não adianta falar isso. Tem que pensar, mas a ONU, ora, quando nós pensamos na ONU, o que nós pensamos? Quando surge a Unesco, o que nós temos ali? Um reconhecimento de que tratado assinado não é tratado efetivado. Tratado pode ser assinado, mas não é tratado assinado. Por isso os projetos de consolidação via cultura e via ensino, por exemplo, da Unesco. Então, quando as professoras me chamaram para conversar com vocês sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro, eu aceitei de cara. Aí depois que eu aceitei, depois nada, porque eu nem lembrei mais. Quando foi ontem, hoje, eu só vi lá que hoje eu estava aqui, que eu falei, entrei numa roubada, porque eu não sou especialista em segurança pública. Pronto. Porque assim, a gente tem que ter um mínimo de racionalidade, né? Quando a gente pensa como que o conhecimento se produz, seja no idealismo, seja no empirismo, seja em qualquer vertente que tiver, a gente tem que ter um mínimo de racionalidade, porque a racionalidade é o a priori do conhecimento, né? E aí eu venho falar de segurança pública, de uma coisa que eu não sou especialista, eu não acho que eu seja palpiteira, porque o palpiteiro, ele embasa as suas argumentações no senso comum. E eu não sou um especialista, mas vou embasar as minhas argumentações nos cientistas de segurança pública, especialmente na Julita, né, Lengruber, que é um nome importante, no Michel Nissi, que é o nome mais importante da segurança pública no Brasil, que é um capixaba de Cachoeiro do Itapimirim, não é verdade? E de outros que vocês conhecem e tal, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas vou embasar na questão dos direitos humanos. A ideia focada é a questão dos direitos humanos. Em tese, eu não vou discutir saúde como uma categoria inicial analítica, que a categoria será a categoria dos direitos humanos, a categoria da violência e da segurança pública. Então é nisso que eu vou focar. É claro que, como o conhecimento é interdisciplinar e transdisciplinar, tudo isso vai estar envolvido em momentos em que eu tenho sobreposições do conhecimento, em momentos que eu tenho interfaceamento do conhecimento e em momentos que o conhecimento é separado, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bom,
O que eu queria falar para vocês sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro é que a intervenção militar, ela é um instituto jurídico constitucional. Não adianta a gente dizer apenas genericamente sobre a inconstitucionalidade da intervenção no Rio de Janeiro. A intervenção federal é um instituto jurídico previsto no Brasil nas constituições. Se nós pensarmos, nós temos em 1891, a primeira Constituição brasileira que tratou da intervenção. 1891. De lá para cá, todas as constituições trouxeram a intervenção federal como uma possibilidade juridicamente aceita e constitucionalmente válida. Então pronto, a intervenção federal é uma possibilidade constitucionalmente válida. Agora, se vocês me perguntarem sobre validez e eficácia, eu vou dizer para vocês, ela é válida, mas não é eficaz. Isso tem um diferencial. Ela é válida, mas ela precisa atender aos requisitos de validade jurídica. E aí sim, a intervenção militar, que agora eu mudo de federal para militar, a intervenção militar no Rio de Janeiro não obedece aos pressupostos básicos da intervenção federal constitucionalmente válida. Eu vou tentar analisar isso com vocês, para vocês entenderem. Mas, ora, por que esse instituto da intervenção militar? E por que discutir isso com profissionais da área da saúde? Discutir isso com profissionais da área da saúde, porque este processo de intervenção militar no Rio de Janeiro não é local. Não é datado. Ele é datado no sentido de que ele é baixado num certo dia do ano de 2018. Mas ele tem projeções para o futuro, um longo futuro, não é uma projeção para 2018, é uma projeção pensada, não é um projeto assodado, não nos enganemos, não é um projeto assodado que surge no Carnaval de 2018, é um projeto que vem sendo construído, e eu vou mostrar a vocês como é esse processo de construção, se deu, inclusive construção legislativa. O projeto estava planejado junto com o golpe do governo Temer. Estava lá atrelado ao projeto. Porque, na realidade, dizer que o projeto nasce assodadamente após o Carnaval, lá com a escola de samba e com a marchinha lá, com a Tuiuti, não é. Com a mídia, não é. Na violência. Agora, é claro que foi um projeto gestado dentro do projeto do PMDB chamado Uma Ponte para o Futuro. Então, acho que esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. O PMDB tem um projeto chamado Ponte para o Futuro. Esse projeto do PMDB, que traz todo o arcabouço teórico e metodológico, presta atenção, todo o arcabouço teórico e metodológico do golpe, e eu tenho um artigo que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o golpe de 64, associando com outros golpes e mostrando como eles seguem o mesmo padrão. É jurídico, mas eu acho que seria interessante vocês conhecerem. E o que acontece? Esse golpe gestado no projeto Uma Ponte para o Futuro, ele é um projeto do PMDB, não é um projeto Temer. Não é um projeto Temer. É um projeto do PMDB, que na realidade se apropria por plágio deste nome Uma Ponte para o Futuro, que é Uma Ponte para o Futuro é o nome da principal obra e projeto de Potter.
quando construiu a bioética. O principal projeto de bioético nasce de um texto, um livro chamado Uma Ponte para o Futuro, ou Ponte para o Futuro, e o PMDB se apropria dessa expressão Ponte para o Futuro e constrói um projeto de recolocação das elites num determinado lugar do qual eles entendem que nunca deveriam ter saído. Ou que a outra coisa nunca deveria ter chegado. Então, o que acontece? Vamos voltar agora. O projeto da intervenção militar no Rio de Janeiro, ele começa a tomar forma mais concreta, de uma maneira mais organizada, mais articulada, mais sistêmica, quando nós temos a chegada do Temer no governo federal, e ele então faz um mapeamento dos seus parceiros de caminhada durante o seu governo temporário. Quando ele faz a promessa de que ele não seria candidato. Ali começa o projeto de intervenção militar. Então, o projeto de intervenção militar começa na promessa do Temer, lembra do discurso? De que ele não seria candidato, de que ele só seria presidente por esse período. Só para colocar um prêmio pro... Quando ele entra e se coloca como salvador da pátria, para puxar os rumos e arrumar ali a casa, ele estava, então, eu agora preciso trazer um projeto que possa alinhavar o meu retorno ao governo. E ele começa a alinhavar. Nesse processo, alterações legislativas foram feitas. Uma das alterações legislativas feitas em 2017, pavimentando a estrada da intervenção militar, foi o projeto legislativo de que militares não seriam julgados por civis. Quando o projeto de lei veio, ninguém atentou para ele, porque naquele momento ninguém acreditava na possibilidade de uma intervenção militar. Ninguém acreditava, não se falava. Olha como o negócio é interessante. Eu tenho vários amigos que são cientistas políticos. Se você perguntasse a um cientista político, em 2016, quando os bancos ganharam rios de dinheiro e demitiram a maior massa de trabalhadores, porque os grandes bancos, demitiram, seja por demissão, seja por demissão incentivada, eles ali tomaram decisões e se movimentaram. Ninguém pensava em intervenção. Os cientistas políticos, se você perguntasse, você acredita na possibilidade de uma intervenção militar no Brasil? Nunca. Nossa democracia conquistada nunca permitirá um retrocesso da intervenção militar no país. Eu mesma falei muitas vezes que não acreditava na possibilidade, nas piores previsões, de que a intervenção militar poderia ser um caminho para o Brasil. Nunca. Quando o projeto de lei de que militares não seriam julgados por civis passou, ninguém pensava nessa possibilidade. Mas ali estava se pavimentando a estrada da intervenção. A outra questão é que a ingenuidade nós pensarmos que os militares brasileiros aceitaram o pacto feito para que eles não fossem julgados. Eles tiveram o melhor dos mundos, porque países que julgaram os militares da sua ditadura conquistaram democracias mais sólidas do que nós.
Então, eu estou indo lá atrás para poder chegar aqui. Então, assim, o que acontece? Se você pegar os países que julgaram os seus militares, ainda que estejam passando por problemas, esses países estão com democracias mais sólidas do que a nossa. Quando o Brasil fez o pacto de não buscar e não punir os militares que trabalharam diretamente na ditadura militar brasileira, nós demos o nosso grande atestado de óbito. Por quê? Da democracia. Por quê? Porque não se pactua com crime. Não se pactua com crime. Crime de lesa humanidade. Estou falando do crime, o cara roubou uma galinha, pactua-se. O cara roubou aqui, roubou ali, tem. Mas alguns crimes não poderiam ser pactuados. Não poderiam. São cláusulas que deveriam ser pétreas. Duras, pétreas, não poderiam. Então, eu sei que o que eu estou falando não é o pensamento da maioria. A sociedade brasileira dita pacífica, aceitou essa transição democrática sem prisão e sem sanção para os militares, sem julgamento dos militares, com tranquilidade. Mas, na realidade, o ethos brasileiro, que é o ethos de não enfrentamento de certas lutas, esse ethos é o ethos também do rancor. É o ethos do rancor. E esse ethos do rancor alimentou os militares esses anos todos. E eles não toleraram a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade foi para eles um processo doloroso. Doloroso, como se tivesse uma faca mexendo na ferida. Mas eles mantiveram-se impassíveis. Não se posicionaram, não se manifestaram. Queimaram arquivos. Os arquivos foram queimados. Queimaram arquivos, todos nós sabemos, lá na ilha, que o presidente Lula, a Dilma, os outros presidentes faziam coisa, ali foi um lugar de queima dos arquivos, dos papéis da ditadura. E nós aceitamos isso passivamente. Não podíamos ter aceito. Não podíamos, porque assim como eu sou contra qualquer tipo de isenção tributária, eu sou contra isenção tributária, né? Eu sempre gosto de repetir, eu sou contra a isenção tributária dos templos, das igrejas. Sou contra. Porque cada um pague pela sua fé. Cada um pague pela fé que quer processar. Não é verdade? Cada um pague pela fé que quer processar. Então, o que acontece? Tem determinadas violações de direito que não merecem ser negociadas. E os crimes dos militares não podiam ter sido objeto de negociação. Não podiam ter sido. O que aconteceu? Os militares guardaram esta coisa para esse momento que nós estamos vivendo agora. E se uniram com a maçonaria. Porque não nos enganemos, queridos. A maçonaria não é uma instituição desaparecida. Sei que eu falar isso, vocês estão filmando isso, tudo é um problema. Antigamente a minha não tinha filmagem. Tem filmagem, mas depois que na mesa, no final do ano, eu estava com o secretário de saúde, eu e ele numa mesa, com os defensores públicos, e eu falei que as OS eram a possibilidade de alimentar o caixa 2 do governo. E ele não me denunciou ainda, então assim. Nada que vocês não tenham falado. Nada que eu já não tenha falado. Há pouco tempo. Mas, exatamente. Então, mas aí voltando, os militares têm uma ligação com a maçonaria. A maior parte da cúpula militar brasileira
está atrelada à maçonaria. E não se engane, porque a maçonaria define a eleição da UFES, a maçonaria define a eleição, eu não sei se estou errado, posso estar, né? Porque analista sempre erra, né? Define a eleição da FINDES, define a eleição de governo, define a eleição de tudo quanto é lugar. Então, eu estou falando mal da maçonaria, não, viu? Eu só estou dizendo que é um poder paralelo. A maçonaria é um poder paralelo. E a maçonaria, neste processo do conservadorismo, do recrudescimento do conservadorismo, está atrelado com a questão da maçonaria. E veja bem, a primeira manifestação pública dos militares, de peso, foi em Brasília, numa reunião da maçonaria. Vocês sabiam disso? Foi. A primeira manifestação pública de que os militares poderiam entrar em campo. Eles estavam preparados. Estavam preparados caso fosse exigido. Eu mandei isso para vocês. Eu mandei. Eles estavam preparados para assumir caso a sociedade necessitasse. 2017, início de 2017. Fui eu que mandei. Início de 2017. Eu tinha dito, meses antes de uma palestra, essa questão, e me questionaram publicamente de que isso era uma fantasia da minha parte. Porque os maçons estavam na deles, de que os militares não queriam o poder. Quem não quer poder? Eu quero, você não quer não? Claro, gente, tem algum ser humano que não quer o poder? Lógico que queremos o poder. As diversas manifestações do poder, não estou falando do poder formal, institucional. O poder saber, por exemplo, é um poder. Então, o que eu estou dizendo? A primeira pessoa para que eu mandei a gravação da maçonaria com o vídeo foi quem me questionou, dentro do direito, que me questionou que a minha fala não tinha sentido, que os militares não queriam poder. Mandei por WhatsApp. Na hora, porque ali o general diz que os militares estão prontos e diz mais. Ele não diz, ele diz que eles tinham reuniões nas quais se organizava a possibilidade de uma intervenção, que eles estavam prontos para a intervenção. Isso foi no início de 2017. No início, isso tudo é para chegar na intervenção, que não cheguei ainda, no Instituto da Intervenção. Presta atenção aqui no que eu vou falar. Naquele momento, o Vilas Boas, comandante do Exército Brasileiro, o mesmo comandante de hoje. Estão lembrados? O comandante do Exército é Vilas Boas. Vilas Boas vai para a televisão para responder pela fala do seu comandado. Era um general, mas sob o comando dele. E todos esperando que Vilas Boas ele teria que ter dito que aquele general não tinha autorização para dizer aquilo. Ele teria que ter desautorizado o general, teria que ter sido cobrado nessa desautorização, e ele faz um jogo de palavras fantástico, um jogo admirável, posso discordar, mas é admirável. Um jogo de palavras no qual ele não nega, não desconstrói e não afirma. E ele então deixa claro para todos: estejam preparados porque a intervenção virá. Início de 2017. De lá para cá tivemos projeto de lei, de lá para cá tivemos uma série de medidas tomadas para isso. Eu estou dizendo isso apenas para dizer que não venham com a conversa fiada de que foi uma questão assodada, sem planejamento, na questão da intervenção. Tem participação da mídia? Não, então vamos lá. O que aconteceu? Quando o Temer não acreditava que ele teria essa baixa popularidade, porque ele achou que
ele conseguiria reverter isso no início do seu governo, e ele não conseguiu. Nunca esteve no planejamento dele essa popularidade tão baixa. Nunca esteve, porque não é uma ciência exata, né? As ciências sociais, uma ciência que não é exata. Então, ele nunca teve essa possibilidade. Claro. Possibilidade dele estar lá em cima. Exatamente. Ele não contava que o Aécio sofreria o que sofreu, ele não contava com a mala de dinheiro sendo descoberta, ele não contava com os principais assessores dele envolvidos, ele não contava. E ele convidou, uma coisa que talvez vocês não saibam, que é muito mais do métier dos direitos humanos, ele convidou para ser o principal nome dos direitos humanos do governo dele, Flávia Piovesan. Flávia Piovesan é a jurista dos direitos humanos mais respeitada no Brasil. E ele chama Flávia Piovesan para ir para a Secretaria de Direitos Humanos. A Secretaria de Direitos Humanos tem status de ministério. Ela larga a universidade e vai à comunidade científica do direito, a detona, que os principais livros de direitos humanos no Brasil, do direito, respeitados constitucionalmente, são de Flávia Piovesan, e ela então vai para o governo negando toda a sua história nos direitos humanos. Imediatamente, várias palestras para as quais ela tinha sido convidada, várias coisas foram canceladas por conta desse lugar. Ela larga o governo, ela sai do governo e rompe com o governo num determinado momento. Não suportou. Mas o que eu estou querendo trazer para vocês é o seguinte, vamos lá. O que aconteceu então em 2018? Tudo pavimentado, preparado para algum momento ter a guinada da intervenção militar. Tudo preparado. Quando há o carnaval, aí sim o carnaval como elemento detonador do momento, a pólvora inicial, e tem o desfile da escola de samba, e o Michel Temer vem com aquela coisa de vampiro, os marqueteiros do palácio se reúnem e então decidem que o momento, porque eles estavam preparados para fazer isso mais adiante. Eles queriam fazer isso por volta do mês de maio, que era o projeto, fazer isso por volta do mês de maio, quando na realidade ele já teria se recuperado com as mulheres, porque a pretensão dele era, depois da questão lá do Bela Recatada e do Lar, daquele pronunciamento fatídico dele no dia 8 de março, ele tinha um pronunciamento pronto para este dia, que seria a tentativa de recuperar as mulheres que ele tinha perdido naquele pronunciamento de 8 de março. Então, o que acontece? O Michel Temer, então, os marqueteiros dizem, olha, não dá mais com a sua popularidade para baixo. Não dá mais. Ou você recupera agora, ou você não recupera. E aí, então, decide-se fazer, logo depois do carnaval, a intervenção militar. Por quê? Porque havia sinais indicativos de que a sociedade queria um projeto de segurança, porque estava insatisfeita no Brasil inteiro com a questão da segurança. Ora, eles apostaram na intervenção. Eles apostaram todas as fichas. Por quê? Porque o Michel Temer, olha por que tinha que ser ali e não em maio. Porque o processo de se desincompatibilizar dos demais candidatos, que não tem cargo, seria agora. E o Michel não tem isso, ele tem a prerrogativa de poder ir até o final na presidência. Mas acontece que se desse errado, o PMDB e os outros partidos coligados teriam que conseguir um candidato que tivesse força se o Michel Temer não subisse nas pesquisas. Então, é tudo um jogo político muito articulado, não tem ingênuos nessa, não tem neutros nessa.
Não tem nada assodado nessa, é tudo planejado, é projeto. Aí vem, olha que interessante. O projeto de articulação de intervenção estava posto para maio. Quando os marqueteiros decidem que tinha que antecipar, a primeira entrevista do interventor foi no sentido, a primeira, olha, nós não queremos a intervenção. Nós não queremos a intervenção. Nós não estamos planejados para a intervenção. Quando os repórteres perguntaram para ele, a intervenção saiu, o que se fará a partir daqui? Ele disse, não sei, nós vamos planejar. Nós ainda não planejamos. Aí todo mundo fica, não tinha planejamento, porque não sei o quê. Realmente, eles não tinham planejamento para essa intervenção. Os militares tinham um planejamento de uma intervenção não decretada pelo presidente, mas tomada do poder. É completamente diferente. Eles não tinham planejamento para a intervenção militar no Rio de Janeiro decretada pelo presidente. Eles não queriam. Não queriam. Mas eles querem intervenção. Mas uma intervenção capitaneada e comandada por eles, e não pelo presidente da República. E não pelo... Eles não queriam se queimar agora, como vão se queimar. A intervenção militar no Rio será uma tragédia. Em todos os aspectos será uma tragédia. Exatamente. Então, mas olha só, vamos tentar então entender agora esta lógica do processo de intervenção. Nesta intervenção militar do Rio de Janeiro, o Exército foi chamado a ir com cerca de 100 mil homens. 100 mil homens. O Exército não tem expertise em duas questões necessárias. Não tem expertise em investigação. Exército não faz investigação do jeito que segurança pública precisa. O Exército não tem expertise em atuação ostensiva. Não tem expertise nisso. Não tem. E o Exército não tem expertise em decisões individuais. A expertise do Exército é de comando. Comando. O comandante de uma tropa diz, vamos atacar. E os soldados apenas vão para o ataque. Quando o Exército agora vai para as ruas, a decisão é de cada militar. Percebe? Não tem comando. Os militares são preparados para ações de grupos. Grupos que vão sob um único comando e agem fazendo exatamente atacar. Vão todos no ataque. Eles não têm estratégia para a segurança pública. Eles não conhecem os morros do Rio de Janeiro. Eles não conhecem as milícias do Rio de Janeiro. Porque a questão são as milícias. Não conhecem. E são, na sua maioria, meninos de 20, 25 anos. Ou seja, é um crime de lesa humanidade botar esse contingente de crianças, meninos não preparados para aquela ação, fazendo. É a mesma comparação se nós tivermos um patrão que bota o seu empregado numa atividade de alto risco para trabalhar no forno da CST, se ele não foi preparado para aquilo. O risco de acidente. Então, o governo federal, ele leva então para um processo de intervenção militarizado para uma ação que eles não têm expertise. Não tem expertise investigativa, não tem expertise de decisão individual. E agora estes meninos, que foram acostumados a serem comandados, têm que tomar decisão individual. Porque esses meninos espalhados pelo Rio de Janeiro, cada um vai tomar decisão isoladamente, não tem um comandante. Todos pobres. Pobres, claro, sem dúvida. Eles não têm nem treinamento emocional para isso. Nem treinamento emocional para isso.
Só para exemplificar o que você está falando, Tá. uma pessoa que eu conheço no Rio me contou que foi avisar um militar que tinha acabado de ver um roubo de carga. Aí deu toda a indicação de que tinha sido naquele momento. E aí ele falou assim, desculpa, eu não posso fazer nada, eu não conheço nada aqui. Olha, essa é uma questão absurda, absurda. E associado a isso, os militares não queriam esta intervenção, eles queriam outra intervenção. Outra intervenção. Então nós temos uma intervenção militar, porque o interventor é o militar, mas não é isso que dá o caráter militar à intervenção. Não é porque o interventor é militar e não é porque os militares estão ali, é porque o decreto que traz lá diz interventor militar e devia dizer interventor civil. Juridicamente, a maioria das pessoas não viram isso. Mas o que deu caráter militar é a decisão, mas também é esta questão de que ele foi nomeado como interventor militar e não como interventor civil. Isso faz toda a diferença. Ou seja, ele tem as prerrogativas do militar. Bom, então vamos lá, para a gente agora tentar um pouquinho entender esse instituto. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: o Instituto da Intervenção, eu vou voltar lá atrás para pegar um gancho e voltar aqui onde eu estava. O Instituto da Intervenção nasce nos Estados Unidos, em 1791, numa situação excepcional. Vocês sabem que os Estados Unidos, diferente do Brasil, eles têm um pacto federativo diferente do nosso, porque eles são uma confederação, nós somos uma federação. Então, eles têm autonomia estatal para legislar em coisas que nós não temos. O que aconteceu nos Estados Unidos? O governo aumentou os impostos do uísque. Olha como nasce o Instituto. O governo dos Estados Unidos aumentou os impostos do uísque, estratosfericamente. E aí, os estados que eram dependentes do imposto e dependentes desta questão começaram a se rebelar contra o governo. E no processo de rebelião, isso causou instabilidade na federação. Deu para entender? Então, instabilidade na federação. O que o legislativo americano fez? O Congresso fez? Ele, então, decretou uma lei que dizia: o presidente dos Estados Unidos pode contratar milícias. Olha como o nome vem. Vocês sabem o que é milícias? Sabem o que é milícias ou não? Não, não tem problema de não saber. O que são milícias? Milícias são exércitos não controlados pelo Estado, privados. Milícias são exércitos privados. O problema do Rio de Janeiro hoje não é o problema só do Exército, não é o problema da Polícia Militar, não é o problema do tráfico de drogas. Não é só isso, né? É tudo isso. Mas nós temos também o problema das milícias. O Rio de Janeiro é o estado brasileiro com o maior número de milícias. Mas voltando aos Estados Unidos, os Estados Unidos, então, olha que loucura, os Estados Unidos autoriza o presidente da República, por um ato dele, a contratar milícias, ou seja, polícia privada, para garantir a ordem pública e para garantir o pacto federativo. Isto vem para o Brasil. Esse instituto é adotado no Brasil anos depois, como eu falei, em 1891, esse instituto é adotado no Brasil e continua aí até hoje. Até hoje. Bom, o que acontece com isso e por que eu estou falando isso para vocês agora, para a gente chegar na intervenção? A intervenção militar é uma medida excepcional, temporária, mas de natureza política. E ela
tem um ponto nevrálgico, como que é, na realidade, advinda de um ato de governo. De governo. Em tese, deveria ser um ato do Estado, mas é um ato de governo. Vocês fazem a diferença, ato de governo e ato de Estado? Política de Estado e política de governo? Política de Estado é política que não muda, independente do governo. E política de governo é a política que o partido tal ou tal levou para o governo. Então isso é importante nós tentarmos. Agora veja bem, qual é a questão que eu queria trabalhar para vocês, com vocês? Fundamentalmente a intervenção tem o objetivo de não permitir o esfacelamento da federação, o pacto federativo. Então, o objetivo principal da intervenção é proteger a estrutura federativa contra os abusos e contra os atos de prepotência dos Estados. Isso aconteceu? Não. Qual foi a ruptura federativa do que aconteceu no Rio de Janeiro? Nenhuma ameaça de ruptura federativa. Nenhuma ameaça. O crime no Rio de Janeiro não ameaçava a federação. Também não ameaçava a ordem constitucional, que seria um outro objetivo. Também não ameaçava a ordem constitucional. Também não ameaçava a soberania nacional. Também não. Ou seja, se nós pensarmos nos limites constitucionais, o decreto de intervenção do Rio de Janeiro rompeu com os limites constitucionais. Rompeu. Nesse sentido é inconstitucional. Neste sentido é inconstitucional. Percebe? Ele não é inconstitucional porque não está na Constituição. Ele é inconstitucional porque ele não se adequa aos pressupostos do risco, que são as causas da intervenção. Tem três artigos na Constituição, 2 ou 3, porque um está nesse limbo, o 34 ao 36, o artigo 34 a 36 da Constituição, eles falam da intervenção contra ilegalidade, contra arbítrio, contra autossuficiência e contra abuso do poder estatal. Teve isso? Teve ilegalidade do governo? Teve arbítrio? Teve autossuficiência? Teve abuso de poder do Estado? Não. Sim. O governo estadual parou de pagar o salário. Hein? Isso. Ele parou de pagar. Mas há medidas outras que o governo brasileiro podia fazer para obrigar o Estado a pagar. Uma delas seria financiar o pagamento. E não fez. E milhares de vezes isso já foi feito. Empréstimos ao governo estadual, inclusive no Espírito Santo. Empréstimo ao governo estadual para pagar. Ou seja, o problema não era o dinheiro dos salários atrasados. E nem era, na realidade, o pacto federativo. Ora, onde eu quero chegar com isso aqui para vocês? Na realidade, não se buscava repelir intervenção estrangeira, não havia problema entre os estados, porque poderia haver no Espírito Santo e Rio de Janeiro, não havia, não tinha um grave comprometimento da ordem pública, claro que não, porque se o grave comprometimento da ordem pública fosse considerado, a intervenção no Acre seria primeiro, o massacre no Acre, Sergipe seria o primeiro. Os números do Rio de Janeiro não são os maiores números da violência, do extermínio, não são. Mas por que o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, por conta da visibilidade do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? O Rio de Janeiro é uma opção, aí sim, uma opção dos marqueteiros. Então, a data e o Estado são opções do marketing. O restante não. O restante não. O Estado e a data são opções do marketing. Isso nós não temos dúvidas. Agora veja bem,
Vamos tentar entender o daqui para frente. Por que é um ato político? É um ato e uma motivação política. Porque a motivação do Michel Temer e do PMDB não é que o Michel ganhe as eleições. Porque estes 5, 6% que ele tem, dificilmente serão revertidos. Ele dificilmente subirá nas eleições, na previsão dos estatísticos, mais do que ele não chegará a 15% de intenção de votos. Não chegará. E aí ele não ganha. Isso é muito. Ele não ganha. Então veja bem, mas a intenção é que ele se lançando candidato, como se lançou. Ele acabou de se lançar candidato. Hein? Exatamente. Ele se lança candidato não para ganhar as eleições, porque ele não tem estrutura para ganhar as eleições. Mas ele se lança candidato para que o PMDB permaneça sendo o partido que sempre foi o partido que controlou o Estado brasileiro. Porque, convenhamos, quem controlou o Estado brasileiro, mesmo no governo do PT, foi o PMDB. Foi o PMDB. Então, o que o PMDB quer? O PMDB não quer nunca mais a presidência do Brasil. Essa é uma leitura que eu faço, posso estar equivocado. O PMDB não quer a presidência. O PMDB quer ser amigo da corte. Porque o amigo da corte não está tomando pau diretamente, mas está com todas as benesses da corte. A experiência do Temer consolidou uma ideia do PMDB de que é melhor estar na vice do que na cabeça de chapa. Uma ideia e uma prática. Uma prática de anos e anos e anos. E eles viram como que o foco do cabeça de chapa, do cabeça, é um problema. Porque o Michel está tomando todas. Está tomando todas. Visível. Então, o que o PMDB quer ao lançar? Ele quer consolidar um lugar do PMDB para que depois ele possa coligar com outro partido. Possa coligar. Como esse mapa não está claro ainda, porque o mapa não está claro. Enquanto não resolver o problema do Lula, porque não se engane, não está resolvido. Não se engane. Enquanto o problema do Lula não for resolvido, o problema das eleições e das coligações não acontecerá. Não teremos coligações enquanto o problema do Lula não for resolvido. Mas aí vejam bem, qual é o problema? O problema não é a intervenção, o problema é a cessação da intervenção. Esse é o problema. Do ponto de vista constitucional, para cessar a intervenção, porque lá coloca dezembro de 2018, mas para cessar a intervenção, é fundamental que haja, isso está na Constituição, é fundamental que a condição anterior à intervenção tenha sido solucionada. Então tenha sido pacificada. Ou seja, não há por que cessar a intervenção. Ah, mas no meio do caminho tem uma pedra. Qual é a pedra? As eleições. O que fazer com o processo de intervenção? Porque, presta atenção, quando tem uma intervenção, não pode ser votada a emenda constitucional. E aí, bobinhos os que acham de que a intervenção vem porque o Michel pensou que já tinha perdido a Previdência, não tinha cabedal político para aprovar a Previdência, e então faz uma intervenção para ter uma saída honrosa. Bobagem. Claro que não. É claro que ele tem cabedal para aprovar.
a reforma da Previdência? Ou vocês acham que não? Lógico que tem. É lógico que ele tem cabedal para aprovar. Ele tem a moeda de troca necessária para aprovar qualquer coisa. Qualquer coisa. Dinheiro, din-din. Ele tem dinheiro. Ele é o dono do cofre. Ele aprova qualquer projeto que ele quiser. Ele aprova. Isso é real, que a intervenção foi aprovada por maioria de votos. Na Câmara e no Senado. Ou não foi? Vê lá quantos votos. Que a intervenção tinha que passar. O decreto tinha que passar. Ele decreta, inicia o processo, mas tem que passar. E passou. Quantos votos foram lá? Analisa a quantidade de votos. Foi violentíssima. Ele aprova o que ele quiser aprovar, inclusive a Previdência. Inclusive a Previdência. Mas olha como a articulação, ele não podia aprovar a Previdência ali, a reforma da Previdência. Porque ele também tem o problema das eleições para resolver. O problema do lugar do PMDB nas eleições. O lugar dos acordos para o PMDB continuar controlando os ministérios do dinheiro. Porque sempre o PMDB controlou os ministérios do dinheiro, onde rola o dinheiro. Então, aí vamos pensar agora na seguinte questão. Não existe possibilidade de nós pensarmos as eleições fora da possibilidade da cessação da intervenção. Como? Primeiro passo, Michel Temer já disse, e o Supremo Tribunal Federal não se posicionou, e eu vou depois chegar no Celso Laffer, o último artigo do Celso Laffer, que é um dos maiores juristas brasileiros essa semana, tentando amarrar agora tudo com vocês. Veja bem, o Michel Temer já disse que ele cessa, a palavra é cessa a intervenção num dia, vota a Previdência e volta com a intervenção no outro dia. Vocês viram isso? Viram? Ele se posicionou. Isto é inconstitucional? Não. Não é inconstitucional. Ele pode fazer isso. Mas claramente ele diz, eu estou cagando e andando para a Constituição. Porque pode ter legalidade, mas não tem moralidade. Ou seja, o projeto era aprovar a reforma da Previdência. Também. Tem inconstitucionalidade? Tem uma relativa constitucionalidade. Porque cessar num momento e voltar no outro é uma burla do sistema constitucional. É uma burla da constitucionalidade. Porque as condições não voltaram. Você só pode cessar a intervenção quando as condições foram reconquistadas. Qual é o problema? O problema é que não teremos eleições livres em 2018. Este é o problema. Não haverá intervenção, não haverá eleição livre, nem processo eleitoral livre nas eleições de 2018. Poderemos chegar a ter outros estados com intervenção. Outros estados. Onde pipocarem os movimentos sociais, ali teremos intervenção. Ali teremos o cala-boca. A vereadora que tomba, ela é apenas um demonstrativo de força, seja dos militares, que provável que sejam os militares, seja dos policiais militares, não dos militares, do exército, mas ou ela foi executada pelos militares, ou ela foi executada pelo tráfico. Não importa. Por um ou por outro, não importa. Foi um demonstrativo de forças. Foi um demonstrativo de forças. Esse pedaço é meu. Não se mete aqui. E eles dizem isso para 46 mil votos. Ou seja, só há uma possibilidade de reversão, que são os movimentos sociais. Mas os movimentos sociais estão cooptados pelo Estado. Analisa
Serra. Vai numa reunião do Conselho Municipal de Saúde na Serra para você ver o que é. Se não, como que se articulam os movimentos sociais dentro do Conselho Municipal de Saúde. Analisa as atas do Conselho Municipal de Saúde de Vitória e me diga se algum projeto do governo municipal não foi aprovado. Analisa os projetos levados de iniciativa do governo estadual e vê se todos eles não foram aprovados na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Analisa onde estão nos cargos os ativistas dos municípios. Cargos na Câmara dos Vereadores, cargos no governo do Estado, cargos aqui que são cooptados, muitos deles por cargos. E o restante não tem força, porque tem medo. Porque tem medo. Se você me perguntar assim, se eu tenho medo, eu tenho. Porque se eu não tivesse, eu teria condição de aglutinar um grupo e puxar um movimento político do Espírito Santo contra, por exemplo, o governo do Estado. Contra a questão das milícias no Espírito Santo, que existem também. Aqui em Jesus de Nazaré tem milícia. Todo mundo sabe disso. Forte São João tem milícia. Então, aí eu quero trazer uma questão que é de saúde. Mas eu acho que, apesar de tudo, eu falei de saúde, porque como que isso interfere na saúde? Mental. Hein? No mínimo mental. Então, Eu estou Mas morrendo de medo. Não só. Mas não só, né? Não só. mas olha aqui comigo. Em primeiro lugar, hoje, na ONU, eu tive um privilégio. Eu dei aula agora de manhã de 11h30 até 1h10. E eu tive a grata satisfação de projetar, mas eu esqueci de trazer coisa para projetar aqui, hoje. Eu tive a grata satisfação, tinha 40 meninos de primeiro período, de segundo, de terceiro, do direito numa sala de aula hoje, e eu projetei o discurso de 1 minuto de uma mulher negra e favelada na ONU, um discurso escrito por um capixaba, Paulo Lugon. Paulo Lugon. E eu pedi que ele me mandasse de manhã, não o discurso falado, mas o discurso escrito, porque eu queria trazer hoje aqui. E ele disse, não posso, porque o primeiro, enquanto o discurso não for lido na ONU, eu não posso socializar. Escrito por um capixaba, Paulo Lugon. E ele então escreve, ele articula 100 ONGs. 100. Não é ONG fajuta como as daqui, não. Não são OS, não são coisa. 100 ONGs de luta pelos direitos humanos. Ele articula essas 100 ONGs e essas 100 ONGs assinam esse discurso, lido não por ele, que é um jurista, que tem uma voz na coisa, mas por uma mulher negra e favelada, para denunciar o crime da vereadora no Rio de Janeiro e para denunciar a articulação desse crime com a intervenção militar. Então, o que eu quero dizer a vocês, se 100 ONGs conseguem se reunir para assinar um documento, não é possível que nós não consigamos nos unir para nos movimentar, não contra a intervenção militar no Rio de Janeiro, mas contra a intervenção militar que está programada para ser decretada no Brasil, em vários estados, porque o Michel Temer, em um de seus últimos discursos, disse, porque a gente estava a boca pequena dizendo, a boca grande, mas dizendo, o Rio de Janeiro é a primeira experiência, eles estão testando, é um laboratório. A gente dizendo, né, denunciando que era um laboratório. Aí o Michel Temer vem ontem e diz assim, outras intervenções poderão ocorrer. Ou seja, o trem está escancarado, ninguém esconde mais nada. O projeto está posto. Ou seja, ó, cala a boca, porque o Rio de Janeiro é só o primeiro lugar. Eu vou fazer intervenção aqui e ali, ó, porque ele não diz quais são os estados. Mas isso está posto. Quais serão os estados? Os estados onde ele tiver opositores. Aquele estado onde ele tiver opositores será o estado da intervenção militar. Então, isso traz para nós toda uma ideia de como nós poderemos nos movimentar
neste meio. A professora Rita Lima estava presente, você também, no dia que nós fizemos o debate sobre intervenção militar. Você não estava, você estava. Intervenção militar na FDV, o auditório estava lotado, tinha gente no chão, Tinha lugar para sentar. não tinha lugar para sentar, tinha gente em pé, foi uma guerra, o negócio pegou fogo. Ou seja, eu recebi 200 telefonemas depois sobre eu ter tido coragem de abrir um debate sobre intervenção militar da forma que eu fiz. Na Foi o FDV. primeiro, na FDV, foi o primeiro do Estado. O primeiro debate no Estado sobre intervenção militar fui eu que fiz, eu que coordenei, puxei. Agora, vocês pensam que eu não recebi 200 telefonemas dizendo: professora, cuidado, professora, não se exponha, professora, não se exponha. Sabe por quê? Porque nós somos lideranças. Se nós nos expusermos, as possibilidades de nós, não sei se retrocedermos, mas de nós termos pelo menos limitações ao que está posto por aí, existe. Então, o que eu quero, assim, fechar esse troço? Não tem um fecho, mas eu vou fechar, né? Antes de você fechar, já que você falou dessa questão Claro. dessa exposição, eu li hoje que, de acordo com as organizações das Nações Unidas, o Brasil é o país onde mais morre Isso. pessoas que são defensores dos direitos humanos. É Isso. verdade? É verdade. O Brasil, eu tenho números, né? O Brasil tem oficiais 182 e extraoficiais 250 mortos nos últimos 5 anos, 250 extraoficiais mortos, políticos e defensores de direitos humanos. Então, ser defensor de direitos humanos, a ONU diz, é um risco para os ativistas de direitos humanos. E eu quero dizer a vocês uma coisa. Eu tenho alguns amigos que trabalham na ONG, em ONGs de proteção a pessoas que fizeram denúncias, proteção da pessoa. E os recursos estão cada vez mais minguados, porque essas pessoas têm que ser mudadas de cidade, mudadas de identidade. É um custo altíssimo, um custo altíssimo. O Espírito Santo, não sei se vocês sabem, tem, eu não lembro agora, o Espírito Santo tem acho que 60 pessoas que estão com a identidade diferente, protegidas por essas organizações. Não sei se vocês sabem disso. Nós temos aqui pessoas, e temos pessoas ligadas à saúde, porque aí eu quero trazer para vocês, são 182 oficiais, os números oficiais 182, 250 e poucos, os números extraoficiais. Qual é o problema? É que, se você pegar a estatística da solução de crimes no Brasil ligados a direitos humanos, não se pega o mandante. Só se pega o executor. Não se chega no mandante. Se não se chega no mandante, não desmontou a estrutura criminosa e a violência permanece. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, a guisa de fechamento mesmo, não há como discutir, e eu tenho pânico de dizer isso, porque é uma coisa que eu a vida inteira defendi de um jeito e hoje eu não tenho posição. Sabe quando você começa assim a mudar? Eu não mudei ainda não, mas não tem como discutir intervenção, criminalização de pobre, filtragem racial, não tem como discutir violência contra a mulher, não tem como discutir nada disso, nós não discutimos uma questão, que é a droga no Brasil, que é o tráfico de drogas. Ou nós enfrentamos o problema do tráfico de drogas, ou nós não teremos solução para esse problema. Porque nós chegamos a um ponto, e eu sou contra a descriminalização das drogas. Mas hoje, esse contra é frágil, 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 frágil. Frágil, 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 frágil. Porque não há força estatal para se contrapor à política estruturante do comando do tráfico no Brasil. Não há, no mundo, mas no Brasil.
Não há. E onde que o Brasil está, onde que a política de segurança pública nacional está intervindo? No varejo do tráfico. O varejo do tráfico, o que é o varejo do tráfico? Nada. O que é o varejo do tráfico? Nada. Nada. O varejo do tráfico encarcera o pobre, o negro. É isso. E às vezes a mulher. E agora a mulher. Agora a mulher. E aí, o que que nós temos aqui? Nós temos uma incerteza jurídica. Sabe por quê? Nós temos uma incerteza jurídica. Porque nós temos que acreditar em alguém. Nós temos que acreditar em alguma coisa. E nós não acreditamos mais em nada. Olha como nós perdemos. Nós não acreditamos mais na igreja. Porque a igreja, críticas ou não, foi a grande sustentadora, a maior instituição sustentadora da sociedade. Não adianta negar. Criticando ou não criticando, a instituição igreja, não estou falando só a igreja católica, não, a igreja foi a grande instituição sustentadora da sociedade. A vinda do padre Francisco mexe com uma estrutura, uma coluna da Igreja Católica. Porque a coluna do Vaticano é como que o reino dos céus é alcançado. Como que se alcança o reino dos céus? Essa é a coluna. A verdade do cristianismo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Papa Francisco vem e abala a hipocrisia da Igreja Católica, da instituição igreja. Me perdoe os católicos, eu também meto o pau na minha, não se preocupem não. Porque do mesmo, eu sou de outra denominação, mas do mesmo jeito que estou falando de uma, eu falo da minha. Então assim, as igrejas não têm credibilidade mais, ou tem? Claro que não. Não tem credibilidade. O que tem é de manipulação de seitas não estruturais da sociedade. O executivo, que era a grande expectativa e proteção ao longo da história, se esfacelou. O legislativo, que foi um poder importante, se esfacelou. E o último poder que nós tínhamos, possível de alimentar os sonhos e as expectativas de justiça, se desmoronou com a greve dos juízes, por auxílio moradia. Ou não? Alguém pode conceber uma greve de juízes por auxílio moradia? Ora, eles não têm noção da justiça. Do que é a justiça? Não podem julgar a justiça. Não podem julgar, porque eles não concebem o que é o conceito de justiça, que pressupõe os elementos basilares para a tomada de uma decisão num conflito de interesses. Então, nós ficamos absolutamente órfãos. Aí nós tínhamos ainda o Ministério Público, que era o nosso protetor. Mas o Ministério Público se locupetrou. E está hoje também achincalhado, não só pelo auxílio moradia, mas achincalhado também pelo uso indiscriminado de diárias exorbitantes do Ministério Público. E sobrou quem, então? O que sobrou nisso tudo, hein? Hein? Civil, sociedade civil. A sociedade civil, que está completamente desmontada, desorganizada, sem nada que construa pontes ou construa ilhas. Então, mas é desânimo? Não, não acho. Talvez nós possamos repactuar uma nova sociedade civil. E aí, no meu entendimento, a saúde tem um lugar fundamental. A saúde tem um lugar fundamental. Por que um lugar fundamental? Porque a saúde é o bem mais precioso e que está sendo, de todas as formas, sugado pelo poder
econômico que não nos deixa levantar a cabeça. Não nos deixa levantar a cabeça. Vocês sabem que a Constituição de 88, ela é fruto da reforma sanitária. Não é o capítulo da saúde, as pessoas se enganam quando dizem que o capítulo da saúde da Constituição, artigo 196, 195, 96, 97, seguintes, que isso é que é fruto da reforma sanitária. Não. O movimento da reforma sanitária foi o maior movimento da sociedade a intervir e obter conquistas na Constituição de 88. Ela interviu na educação, o modelo de participação social e dos conselhos, o modelo, toda a estrutura do SUS, ela impactou as outras estruturas. A questão ambiental, a questão da chamada Constituição Verde, a questão, todas essas outras estruturas foram impactadas pelo projeto dos sanitaristas e dos ativistas que trabalharam na reforma sanitária. Projeto de vida. Um projeto de vida. Um projeto de vida. Então, eu queria encerrar esse momento dizendo para vocês o seguinte: nós da saúde teremos muito trabalho, porque a violência é um problema de saúde. O aumento do número de estupros, o aumento do número de mortes violentas, o aumento de crianças violentadas, de meninas engravidadas pelo tráfico. Essas questões são problemas de saúde. Nós deveremos certamente dar conta disso. O aumento da depressão, o aumento do suicídio, o aumento do desemprego que acarreta todas essas questões e a precarização do trabalho são condições que demandarão de nós intervenções políticas. E aí eu vou dizer para vocês com toda a sinceridade: nós não precisamos de pessoas passivas, porque essa hora não é hora de passividade. Essa hora, por mais que eu seja uma defensora da mediação como estratégia de solução de conflitos, agora o momento é de guerra, o momento é de luta, o momento não é de paz. Não é de paz. E eu acho que talvez a gente precise ter consciência disso. Nós vamos ter que sair da zona de conflito. Nós vamos ter que sair da zona de conflito. Então, assim, eu peço desculpas se eu não consegui trazer as questões assim, mais relacionadas à saúde, mas eu achei que esse momento era importante para a gente fazer uma reflexão política e não apenas uma reflexão da política de saúde. Era melhor tratar gênero do que tratar espécie. A saúde é uma espécie do gênero político, né? Acho que foi isso. Ok, gente.